patologias que podem realmente mimetizar tanto a pré-eclâmpsia, como a HELP e como a eclâmpsia. Mas o que eu acho que é mais importante, o que eu queria frisar logo no início dessa aula, é que nós somos especialistas, né? E como bons especialistas, a gente tem que conhecer bem a nossa doença, a doença que a gente trabalha. Então, uma vez que a gente conhece a doença que a gente trabalha, a gente consegue, em determinados quadros clínicos, identificarmos situações que fazem a gente pensar que talvez não seja essa doença que a gente conhece tão bem. E essa doença que a gente tem que, e a obrigação do obstetra conhecer tão bem, é a pré-eclâmpsia. Então, se a gente sabe muito bem pré-eclâmpsia, facilmente a gente vai conseguir identificar aquela paciente que talvez não seja uma pré-eclâmpsia, que vai te fazer pensar em procurar outros quadros que sejam quadros basais que possam estar causando essa descompensação na paciente, te causando um confundimento em relação ao diagnóstico e manejo. Então, eu vou reaproveitar algumas coisas que já foram ditas da semana passada, mas que não podem sair da nossa cabeça, né? A prevalência de pré-eclâmpsia, ela não é baixa, ela é 2 a 3 vezes maior na população, nas mulheres negras do que nas mulheres brancas. 1/3 dos casos acontecem no período pré-termo, que são as pré-eclâmpsias pré-termo. 2/3 dos casos vão acontecer após 37 semanas com a pré-eclâmpsia a termo, que permite para a gente um manejo melhor e mais confortável desses casos. É claro que se a gente for pensar em desfecho adverso, quanto mais precoce a pré-eclâmpsia, maior e pior vai ser esse desfecho materno e fetal. Então, a gente tem que lembrar sempre de todo esse mecanismo que faz parte da pré-eclâmpsia. A gente sabe que a gente tem uma ação multissistêmica, todas aquelas alterações que a gente lembra, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, são capazes de causar inúmeras modificações em órgãos que a gente considera órgãos-alvos. Então, tem aumento de pressão, a permeabilidade capilar, a hemólise, a fibrinólise, todo um desbalanceamento que vai provocar o aparecimento tanto do quadro inicial, com uma proteinúria e com uma pressão mais tocada, como complicações para casos mais graves, eclâmpsia, hemorragia cerebral, coagulação intravascular disseminada, HELP, edema cerebral, amaurose, todas aquelas que a gente está acostumada a ver. Então, o que tem que estar na nossa cabeça é sim, ela é uma síndrome multissistêmica que vai surgir durante a segunda metade da gestação. Isso é fundamental, esse diagnóstico, ele não é assim à toa. Eu tenho a definição da hipertensão de 14/9 em mais de 2 ocasiões após 20 semanas. Vocês vão ver que a gente vai repetir isso durante essa aula. Com a presença de proteinúria, 300 que eu posso identificar através da proteinúria de 24 horas, do spot urinário, que é a relação proteína-creatinina em amostra urinária isolada, e a presença, se você não tiver esses outros 2 métodos, da proteína de fita. Consequentemente, com toda essa evolução de pressão, alterações microangiopáticas, vasoespasmos, a gente pode evoluir com piora do quadro hipertensivo e lesão de órgão-alvo. E aí a gente encontra as complicações, sejam hematológicas, como quadro de hemoconcentração, plaquetas abaixo de 100.000, alteração da função renal, com creatinina aumentando. A gente tem que lembrar que a creatinina da gestante é uma creatinina mais baixa, o aumento das transaminases e, por fim, ainda o quadro do edema pulmonar. Voltando ainda para aquela relação, quando a gente começa a pensar de todos aqueles fatores, aquelas facetas, né, que a pré-eclâmpsia pode apresentar, com alteração da pressão, novamente a fragilidade capilar, fibrinólise e hemólise, é relatada, né, a presença de quadros atípicos de pré-eclâmpsia. O que são esses quadros atípicos de pré-eclâmpsia, que a Carol também começou a dar essa pincelada em relação à aula de ontem e na aula passada? A gente sabia que eu tenho quadro hipertensivo, acompanhado ainda de mais de alguns fatores. Eu tenho os sintomas da pré-eclâmpsia, a presença de algum sinal de hemólise, a gente vai falar isso mais detalhado, presença de trombocitopenia, a elevação dobrada, no caso do TG das enzimas hepáticas, e a proteinúria gestacional, no caso,
associada ainda a mais outros sintomas de pré-eclâmpsia, hemólise, trombocitopenia, ou seja, posso ser ou por uma hipertensão gestacional ou quadro abrindo por uma proteinúria. No entanto, se eu tenho pré-eclâmpsias antes de 20 semanas, a gente tem que pensar também em alguma patologia de base que tenha tido esse quadro que a gente está colocando aqui nesse pacote como pré-eclâmpsia atípica. Então, eu vou pensar nos meus diagnósticos diferenciais, e aqui é um batalhão de diagnóstico diferencial. Eu vou explicar um pouquinho como eu tentei organizar essa aula. A gente tem desde o acidente cerebrovascular, hemorrágico, ruptura de aneurisma, trombose, enfim, a própria encefalopatia hipertensiva, a epilepsia, o tumor cerebral, a doença trofoblástica metastásica, enfim, vários tipos de alterações, normalmente com componente hematológico, e podem entrar nesse diagnóstico diferencial. Mas eu tentei fazer a coisa um pouquinho diferente, e o que a gente tem que lembrar? Que o marcador principal para mim é se esse quadro aparece similar a uma pré-eclâmpsia, porém, ele é de primeiro trimestre ou ele é antes de 20 semanas, eu tenho que considerar, eu não estou dizendo que eu tenho que considerar alguns diagnósticos diferenciais, que é isso que a gente vai abordar aqui. Não limitado jamais ao PTT, a síndrome hemolítica urêmica, gestação molar, uma lesão renal prévia ou doenças autoimunes, existem milhões, mas eu tenho que pensar nessa possibilidade. Então, vamos lá. Quando a gente fala de pré-eclâmpsia, eu estou falando de redução perfusária da placenta, a presença de estresse oxidativo, então a liberação de fatores derivados dos trofoblastos, isso a gente vai guardar essa informação, comprometimento da circulação materna com danos nas células endoteliais. Então, eu tenho reforço inflamatório exacerbado e acometimento de órgãos como rim, fígado, cérebro, placenta e os componentes hematológicos. E a placenta também exerce fatores com a liberação dos fatores placentários, consequência a esse estresse oxidativo que ela sofre. Então, eu tenho a presença de proteína antiangiogênica, que é o S-FLIT, e o fator de crescimento angiogênico placentário, que é o PLGF. Então, a gente vai guardar essa informação, que ela vai ser útil para a gente quando a gente começar a falar para frente da dúvida que a gente está em relação a esse diagnóstico. Então, a gente lembrou que a gente tem estresse oxidativo, a gente tem resposta inflamatória exacerbada e a gente tem alguns fatores placentários que são liberados quando eu tenho um mecanismo de pré-eclâmpsia, que vão ser liberados pelo um outro órgão que a gente tem quando a gente está gestante, que é a placenta. Então, frente a todo esse desequilíbrio angiogênico, a inflamação vascular materna e a disfunção endotelial generalizada, essa minha pré-eclâmpsia ela pode ser pré-termo, ela pode ser a termo. O fato é que eu tenho uma placentação deficiente, com lesão de órgão-alvo. Então, isso a gente tem que ter na cabeça. E isso é fundamental para eu saber que o que vai resolver o meu quadro de pré-eclâmpsia é a gestação acabar. Então, esse é um dos motivos da gente ter uma tendência a tentar esmiuçar o diagnóstico para que a gente não se precipite numa conduta. Que se eu tenho uma gestação a termo, a gente realmente não vai ter muito o que discutir. Esse tratamento, essa investigação, inclusive, pode ser feito pós-parto, mas quando eu lido com quadros precoces, talvez a minha definição e a minha elucidação diagnóstica ajude a evitar uma interrupção precoce e, muitas vezes, considerada iatrogênica. Então, vamos lembrar, qualquer desordem associada à hipertensão arterial sistêmica mais proteinúria que não tenha sido diagnosticada antes da gestação pode simular pré-eclâmpsia. Ou seja, ela pode já ter uma lesão renal prévia, em que a gente não vai saber, ou a gente não soube, e agora na gestação, que a gente provavelmente não vai saber. É isso que é o objetivo da aula. Então, algumas dicas. Eu tenho uma hipertensão antes de 20 semanas, posso ter uma alteração de função hepática prévia, eu posso ter uma alteração de função renal prévia, eu posso ter uma plaquetopenia por alguma doença previamente, ou própria da gestação, e isso é exatamente o que a gente vai abordar. Então, na tentativa da gente montar esse quebra-cabeça, o que a gente tem que trabalhar quando a gente pensa em diagnóstico diferencial de pré-eclâmpsia é o raciocínio clínico. Tem que elaborar os diagnósticos diferenciais. Eu tenho que conhecer a minha fisiopatologia, que no caso eu não preciso conhecer a fisiopatologia de todos os diagnósticos diferenciais de pré-eclâmpsia, mas a partir do momento que eu conheço a minha fisiopatologia, eu consigo ter um raciocínio que, será que essa paciente
está realmente fazendo um comportamento, um desenho baseado simplesmente numa pré-eclâmpsia pura, né? E esse raciocínio ele é montado através de uma boa anamnese, que isso a gente tem uma dificuldade, às vezes, de pegar essa informação. Sim, às vezes a paciente não lembra de alguma informação, às vezes ela não te responde alguma coisa porque ela considera que aquela informação não é pertinente, e às vezes numa outra forma de arguir você vai conseguir resgatar uma informação que sim é importante. Eu vou trabalhar com hipótese, eu vou testar as minhas hipóteses, eu vou ver o resultado que eu consegui, eu vou comprovar o meu diagnóstico, e aí eu posso, inclusive, ir para um outro caminho, pensando em outro diagnóstico, e eu vou traçar o meu plano terapêutico. Eu preciso disso para conseguir ter a capacidade de fazer um diagnóstico diferencial. Então, mais uma vez, eu vou lembrar que a minha pré-eclâmpsia tem uma pressão de 140/90 confirmada, com menos de 4 horas de intervalo, ou maior ou igual a 16/11, porque muitas vezes, assim que elas chegam para a gente na emergência, já com 16/11, e a gente vai falar um pouco dessa forma de apresentação. Ela eu vou confirmar apenas alguns minutos de intervalo, associada à minha proteinúria, seja qual for o método de escolha que eu tenho disponível. E eu sei que eu posso ter alteração plaquetária, alteração de função renal, fígado, edema agudo, cefaleia. Isso aqui a gente tem que saber e esperar. Então, o que a gente tem que ter de atenção? Qualquer quadro hipertensivo que tem uma pressão sistólica em 16/11, ele vai ser diagnosticada como pré-eclâmpsia grave. Se eu vou, depois de uma internação, reinvestigar essa paciente, mudar no meu diagnóstico, mudar as minhas hipóteses em cima desse diagnóstico, é um outro momento. A gente sabe que a gente tem que atirar no que é óbvio e no que provavelmente, e no que tem maior incidência para a gente naquele momento, onde a gente pode realmente ter uma ação melhor. Então, continuando nesse nosso quebra-cabeça, para tentar montar e organizar essa aula, eu fui tentando pegar algumas fontes que a gente conseguisse literalmente montar um diagnóstico diferencial e raciocínio clínico em cima dessa paciente. Então, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: o que a gente vai encontrar nesse laboratório? Eu sei que eu tenho que ter alteração hematológica, eu tenho que ter alguma alteração que me comprove uma lesão renal, eu tenho que ter alterações que me comprovem alteração hepática. A gente encontra isso tudo. Agora, o que cada um vai me mostrar? Né? Eu sei que eu tenho hemoconcentração, eu tenho uma redução, aumento da permeabilidade vascular, eu tenho redução de plaqueta, eu tenho menos de 100 mil plaquetas, às vezes, algumas situações a gente vê abaixo de 150 mil. Essa relação plaquetária é importante para a gente começar a pensar nas alterações de coagulação. Eu tenho o LDH acima de 600, o LDH, ele me mostra tanto um marcador de hemólise, porque ele é um agente intra-eritrocitário, e também sinais de necrose hepática. O TGO e TGP, 2 vezes o limite normal, o que é uma dica que existe para a gente, por conta de toda alteração inflamatória e a necrose periportal característica da pré-eclâmpsia, uma das coisas que a gente observa é um TGO maior que o TGP. A creatinina maior que 1,1 ou 2 vezes o valor basal, a gente às vezes pega paciente com 0,9 de creatinina, a gente acende sim o sinal amarelo para essa paciente. Eu espero no final do terceiro trimestre essa creatinina no máximo em torno de 0,7, e elevação de ácido úrico. A elevação de ácido úrico, ela é normal no final da gravidez. No entanto, ela é mais exacerbada ainda por conta do comprometimento renal na presença da pré-eclâmpsia. Então, o que eu tentei organizar de divisão para a gente pensar nas aulas? Eu comecei, na aula, perdão, eu comecei organizando como alterações hematológicas, depois a gente vai falar das causas de hipertensão secundária, depois a gente vai falar um pouco das alterações microangiopáticas, que normalmente a gente vê com mais frequência, e no final a gente vai falar das situações em que eu poderia pensar em eclâmpsia, que na verdade não são. Então, quando a gente pensa nas alterações hematológicas, eu vou pensar na trombocitopenia, né? Quando a gente fala de HELP, por mais que a gente saiba que tem uma concentração, a primeira coisa que todo mundo pensa é a plaqueta. Pois é, quando tem uma plaquetopenia na gestação, eu tenho que pensar nesses diagnósticos diferenciais. Eu não posso simplesmente pela plaquetopenia
pensar na pré-eclâmpsia? Eu tenho que pensar no PTI, tenho que pensar na trombocitopenia hereditária, eu tenho que pensar na trombocitopenia gestacional, na púrpura trombocitopênica trombótica, na síndrome hemolítica urêmica e sim na pré-eclâmpsia. Esse gráfico foi retirado de um artigo que a gente vai discutir exatamente esse gráfico, porque ele é muito interessante, ele é super esclarecedor. Quando a gente analisa ele, o que ele vai me mostrar? Eu posso fazer, primeiro quando eu olho geral, né, só uma análise geral dele, eu já vejo que o tamanho dos círculos já demonstra a prevalência de plaquetopenia em cada período, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, ou seja, é uma alteração mais incidente no terceiro trimestre. Quando eu faço uma outra forma de análise em relação ao... Vocês veem a minha seta, né? A quantidade, né? A contagem plaquetária, também é outra forma que eu vejo. Eu tenho acima de 100 mil plaquetas, tanto no segundo trimestre quanto no terceiro trimestre, ou abaixo de 100 mil plaquetas e ainda abaixo de 50 mil plaquetas. Então, quando a gente começa a pensar essa análise no primeiro trimestre, uma plaquetopenia no primeiro trimestre, vocês reparem que, ó, laranja a gente tem plaquetopenia gestacional e pré-eclâmpsia em azul claro. Ela nem aparece. E a gente tem como principal hipótese diagnóstica o PTI. Quando eu vejo para o segundo trimestre, a contagem de plaqueta começa a me influenciar. Se eu tenho, no segundo trimestre, plaquetas acima de 100 mil, olha a proporção de plaquetopenia da gestação e do que comparada quando ela é um número abaixo de 100 mil em relação ao PTI. As outras alterações, eu não estou nem destacando, porque elas representam um valor muito pouco significativo. E aqui acima de 100 mil, olha para a eclâmpsia começando aqui. Quando eu vou para o terceiro trimestre, se eu tenho uma contagem de plaqueta acima de 100 mil, você lembra que a gente sempre pergunta qual é o valor da plaqueta? Não é uma plaqueta baixa, eu tenho que quantificar qual é essa plaqueta. A incidência das patologias também altera. É muito mais frequente plaquetas acima de 100 mil do que plaquetas abaixo de 100 mil e, consequentemente, uma mudança total dessa relação. Se eu tenho uma plaquetopenia de terceiro trimestre acima de 100 mil, o meu diagnóstico principal, óbvio que isso está dentro de todo um contexto da paciente, continua sendo diabetes, a trombocitopenia gestacional. A pré-eclâmpsia começa a ganhar mais espaço do que quando a gente compara com a própria PTI. No entanto, quando eu começo a ter uma queda de plaqueta abaixo de 50 mil, a pré-eclâmpsia começa a ocupar um espaço maior quando a gente olha essa prevalência, ganhando inclusive a trombocitopenia gestacional, que passa a ser muito baixa a incidência a pontos inferiores a valores inferiores a 50 mil. Então, é uma situação que, com um gráfico, eu acho que a gente consegue pensar e expor a prevalência das principais doenças e aí, a partir daí, montar o nosso raciocínio clínico a partir do momento que eu recebo uma paciente com uma queixa de plaquetopenia. No entanto, qualquer alteração clínica que evolua com hipertensão proteinúria que não tenha sido diagnosticado previamente à gestação pode ser confundido com pré-eclâmpsia. Ficou muito claro a nossa avaliação da plaqueta, mas quando eu junto dois fatores, como hipertensão proteinúria, por isso que eu estou voltando a afirmar isso, agora a gente começa a ter um fator de confundimento maior. Então, quando eu entro nas hipertensões secundárias, eu recebo uma paciente com hipertensão e um fator renal, ou seja, ela tem hipertensão e me mostra um dano nos marcadores de função renal. Ela pode ser pré-existente, né, uma doença renal pré-existente, com uma hipertensão secundária a ela, ou eu posso ter a estenose de artéria renal, que eu fiz questão de falar um pouquinho desses quadros, porque é o que a gente encontra muito na nossa enfermaria. Quem veio primeiro? Essa lesão renal da paciente ou essa lesão renal, ela é consequência de uma pré-eclâmpsia mais grave? Então, se eu penso na doença renal pré-existente, aqui, já estão aqui logo de primeira, meus dois critérios diagnósticos de pré-eclâmpsia, proteinúria e hipertensão arterial. Posso ter uma alteração de função renal já.
Só que será que isso acontece antes de 20 semanas? Será que eu consegui, se eu fui capaz de lembrar de pedir alguma coisa da paciente, se ela apresentou na primeira consulta de pré-natal um 14/9, e eu pedi essa investigação, e eu já não coloquei ela de forma errada como uma pré-eclâmpsia, ou não, eu recebi essa paciente com 30 semanas e com esse quadro clínico, que realmente fica mais difícil a gente descobrir. Além disso, eu vou analisar a sedimentoscopia. Dependendo da situação, o ultrassom renal, ele vai ajudar a gente em relação ao aspecto cortical, se eu estiver pensando numa renal crônica. E, às vezes, alguns sinais pela história ou laboratoriais podem me mostrar pode ser sugestivo de doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo. A questão é que o quanto é importante para essa paciente eu fazer um diagnóstico diferencial durante a gestação. Eu preciso biopsiar? Eu não sei se essa paciente ela é obesa, a família é uma família de hipertenso, será que eu preciso fazer uma biópsia renal para definir a minha conduta? Primeira coisa, quando a gente faz qualquer procedimento invasivo na gestante, a gente tem que sempre ter como alvo o objetivo que a gente quer com aquilo. Aquele resultado, ele é capaz de me dar eu tenho 2 caminhos para escolher, e quem vai me dividir esse diagnóstico, esse raciocínio, é esse exame? A biópsia vai me ajudar se eu estou na suspeita que isso é vamos supor, uma nefropatia hipertensiva? Não vai mudar. Agora, se essa paciente está me dando todos os sinais, por exemplo, de lúpus, eu estou na dúvida se isso é uma nefrite lúpica e eu acho que ela vai ter indicação de pulsar. Isso pode mudar o prognóstico da paciente, porque a paciente vai ter indicação de pulsoterapia. Talvez a biópsia tenha um espaço para essa paciente. Então, o objetivo principal de qualquer procedimento invasivo, e no caso daqui da biópsia, é o quão ela vai me ajudar a modificar e melhorar o prognóstico. Indo para outra patologia que eu considerei importante aqui, é a estenose de artéria renal. Por que eu coloquei ela aqui? Justamente por conta de um caso que a gente tem recente internado. A gente tem uma paciente com hipertensão grave, e essa hipertensão é tão grave que ela é refratária à maioria dos tratamentos, a gente precisa entrar em várias classes de antihipertensivo. Essa paciente não tem proteinúria, a gente fica caçando uma proteinúria na paciente, só que ela é subdiagnosticada. E quando a gente faz um levantamento da literatura, que não são muitos casos, maioria foram diagnosticadas em mulheres, 46% antes de 20 semanas e 17% após 20 semanas. Então tem, e quando a gente vai estudando um pouco sobre isso, uma subnotificação, identificação dessa alteração específica durante a gestação. O diagnóstico ele vai ser feito através do Doppler das artérias renais e da angiorressonância, que também pode ajudar a gente. Qual é a importância esse diagnóstico, a importância de eu conseguir defini-lo durante a gestação? Ela pode influenciar no desfecho materno e fetal através da realização da angioplastia. Uma série de casos pequenos que eu encontrei falava exatamente isso, a redução, inclusive, de natimortalidade com a realização da angioplastia das artérias renais. Continuando ainda dentro da hipertensão secundária, a gente vai pensar principalmente também... Senti um bloco, tá com uma vozinha. Oi. Alô? A gente vai pensar principalmente quando a gente fala... Aqui, deixa eu marcar para vocês. De 3 situações em que eu coloquei para justamente elucidar isso para a gente. O feocromocitoma, a síndrome de Cushing e o aldosteronismo primário. Se eu pego hipertensão sem cefaleia, eu vou pensar em feocromocitoma ou pré-eclâmpsia. Vou pensar em feocromocitoma ou pré-eclâmpsia. Se eu tiver uma história melhor e análise melhor desses sintomas, se eu identificar hipertensão antes de 20 semanas, tudo bem que eu tenho proteinúria, eu tenho cefaleia, eu tenho uma labilidade pressórica marcada, que eu tenho diaforese, que eu tenho taquicardia e que eu tenho dor torácica, realmente talvez eu fique com feocromocitoma. Vou saber que essa patologia é semelhante ao período não gestacional,
eu tenho a presença de tumores adrenais bilaterais, podem ser 15%, 19% dos extras adrenais. O diagnóstico tem a sua limitação durante a gestação, né? A análise de metanefrinas na urinária, perdão, na urina de 24 horas é o nosso diagnóstico durante a gestação. A ressonância magnética, ela vai ser o método de escolha. E o que chama atenção é que é uma hipertensão em que a gente não vai controlar, seja com betalol, seja com qualquer outro tipo de bloqueador beta, seja com metildopa. O manejo é com bloqueadores alfa-adrenérgicos. E o que é mais importante é o uso do sulfato de magnésio no momento do parto, se o tumor, caso o tumor não tenha sido resolvido. Isso a gente vê em todas as orientações em relação ao feocromocitoma. Via de parto, a via de parto pode ser obstétrica. E agora, quando é que eu tenho indicação cirúrgica de remoção do feocromocitoma? Numa breve revisada que eu dei, isso é questionado. Não teve tanta diferença no desfecho quando a gente faz a cirurgia para feocromocitoma, tanto na gestação ou pós-parto. Então, isso é um dado que a gente tem que levar em consideração. A gente vai depender do quão essa paciente consegue ser controlada essa hipertensão através dos bloqueadores alfas, e se eu tenho outras síndromes associadas. A gente tem que pensar que as síndromes genéticas e metabólicas têm associação grande com feocromocitomas, né? Nem 2 é o clássico em relação ao feocromocitoma. Passando para a síndrome de Cushing, e a Cushing é pré-eclâmpsia. Tem hipertensão, tem proteinúria, tem cefaleia, tem ganho de peso, tem fadiga. A gente tem um monte de pacientes na enfermaria exatamente dessa forma. Agora, se eu começo a aprofundar um pouco mais nesses sintomas, eu tenho hipertensão, proteinúria, cefaleia, tenho ganho de peso, tenho fadiga, eu tenho hirsutismo, eu tenho hipocalemia, que começa a chamar nossa atenção, eu tenho rubor de face, eu tenho diabetes ou um simples intolerância à glicose, as estrias abdominais marcadas, eu tenho miopatia, eu tenho labilidade emocional. Quantos desses fatores a gente não pode encontrar na nossa enfermaria, né? E quando a gente para pensar, é raro a gente ter um síndrome de Cushing na gestação, porque um dos sintomas principais vai ser a infertilidade. Mas tem relatos de 150 casos descritos na literatura, e o mais importante, e eu confesso que eu também fiquei surpresa, é a alta mortalidade materna e fetal. Eles relataram 25% dos casos evoluindo para SIBO, 43% de prematuro, uma taxa de prematuridade altíssima, com 6% de natimorto. E, além disso, um comprometimento materno, com evolução para edema agudo de pulmão, CIVD e insuficiência renal aguda. O diagnóstico, obviamente, por todas as alterações fisiológicas da gestação, vai estar limitado. Mas o que se foi visto é que a análise do cortisol urinário numa urina de 24 horas, quando ele tem esse valor 3 vezes o limite superior da normalidade, eu posso confirmar o diagnóstico de síndrome de Cushing. A ressonância magnética de adrenal hipófise vão ajudar no diagnóstico, e o manejo clínico com as medicações tem a sua limitação por conta da capacidade iatrogênica, e muito mais defendido, quando a gente vê esse relato dessa série de casos, a presença de cirurgias com o melhor resultado do que a supressão medicamentosa. E a via de parto, o que eu achei importante, é uma via de parto obstétrica se eu tiver uma condição tanto materna quanto fetal, de um parto mais tranquilo. Terminando o componente endócrino que eu tinha feito essa seleção, eu coloquei o aldosteronismo primário, que eu achei que relevante para a gente falar. Também vai cursar com proteinúria e hipertensão. Até aí, para a gente, não tem muita coisa. Agora, eu começo a observar uma hipertensão que ela muitas vezes melhora na gestação por conta do efeito mineralocorticoide da progesterona. Eu tenho hipocalemia também como importante fator. O meu diagnóstico vai ser difícil de ser feito, mas foi mostrado que a elevação plasmática da aldosterona com atividade associada à redução da atividade da renina pode se fechar o diagnóstico. A ressonância adrenal
também. E o que chama atenção, novamente, é a capacidade de comprometimento fetal que ele pode apresentar. 15% de taxa de mortalidade, 17% taxa de crescimento restrito, 50% de prematuridade, 13% de DPP, 21% de pré-eclâmpsia e 6% de HELP. Muitas vezes, a presença dessas patologias, é o que eu falei no início, não vai permitir que a gente faça um diagnóstico perfeito. O manuseio vai ser provavelmente porque abriu um quadro de HELP e você vai conduzir como se fosse uma HELP. E, na verdade, ela tem um aldosteronismo primário. Então, a gente fica mais restrito ao manejo e mais restrito à resposta clínica que essa paciente vai dar. Então, o mais importante é o diagnóstico frente à indicação. Entrando agora na parte das alterações microangiopáticas, que eu acho que é muitas vezes onde deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? A plaquetopenia eu acho uma, a hipertensão com outras causas, a gente fica naquela dúvida, mas a gente acaba conduzindo as coisas de uma forma muito parecida e a gente perde, sim, alguns diagnósticos, porque o manejo acaba indo naquele fluido. Mas quando eu falo das alterações microangiopáticas, eu vou começar a fazer um diagnóstico diferencial da HELP. Eu vou pensar em PTT, eu vou pensar em síndrome hemolítica urêmica, e vou pensar em... Já falei, fígado gorduroso e fígado gorduroso. Então, meus 4 diagnósticos diferenciais principais vão ser a pré-eclâmpsia, o PTT, a síndrome hemolítica urêmica e a alfa-fetoproteína. Quando a gente começa a pensar... Alfa-fetoproteína, toda hora que eu vejo isso, eu lembro... falência renal aguda. Bom, quando eu penso em pré-eclâmpsia e HELP, ninguém tem dúvida desses meus marcadores. Quando eu começo a pensar, e a gente vê aqui que a quantificação de plaqueta, ela entra aqui para a gente, de plaquetopenia, perdão, ela também ajuda a gente nesse diagnóstico. Então, se eu paro para pensar aqui, na HELP eu vou ter aumento de pressão, eu vou ter alterações neurológicas, eu posso ter cefaleia. Quando eu vejo sintomas abdominais, eu posso ter uma dor no quadrante superior, eu não tenho febre, eu não tenho cansaço, eu não tenho trombocitopenia, eu tenho acima de 50.000 plaquetas na maioria das situações, eu tenho um comprometimento renal com a creatinina acima de 2, ela pode estar presente, mas ela não é tão marcada. Eu tenho uma disfunção e inflamação hepática, então eu tenho alteração de transaminase, eu tenho posso ou não ter presenças de coagulopatia, tenho meu LDH alterado, eu tenho a presença de anemia microangiopática, mas ela não é tão marcada como outras situações que a gente vai ver. Hipoglicemia eu não tenho, e ativação da ADMTS é normal. Quando eu passo para púrpura trombocitopênica trombótica, eu posso ter um aumento da pressão, eu não tenho um aumento da pressão tão marcado quando eu tenho na pré-eclâmpsia, eu tenho fraqueza, eu tenho afasia, eu tenho alteração do meu estado mental, como quadro neurológico, eu tenho uma dor abdominal específica e difusa, eu posso ou não posso ter febre, eu tenho uma trombocitopenia mais marcada, abaixo de 20.000, isso chama a nossa atenção. A gente teve um caso assim, eu tenho um comprometimento renal que também não é tão diferente de quando a gente chama da pré-eclâmpsia. A alteração da função hepática, ela pode estar presente, eu não tenho sinal de coagulopatia, eu tenho sinal de hemólise, francamente, né, um LDH elevado, com a presença provavelmente de esquizócitos, hipoglicemia não vai estar presente, e eu tenho uma redução da atividade da DMTS. Quando eu falo em síndrome hemolítica urêmica, vou continuar com todos esses sintomas, só que de uma forma um pouco mais leve.
Começa a me chamar a atenção uma plaqueta abaixo de 100 mil, eu posso ou não posso ter febre. Agora, eu tenho um comprometimento renal significativo. A disfunção pode ser mais tocada, a função hepática. Eu não tenho alteração de coagulopatia, eu tenho sim uma alteração marcada do LDH, alteração do LDH. Tenho a presença de anemia hemolítica microangiopática. Não tenho hipoglicemia, eu tenho um aumento da atividade da ADA-MTS. Quando eu falo de fígado gorduroso, eu tenho uma elevação da pressão arterial em quase 50% dos casos. Eu não tenho tanto comprometimento neurológico, mas eu posso ter. Eu tenho uma dor abdominal difusa, inespecífica. Eu não tenho febre. Eu tenho uma plaquetopenia, nada que me chame tanta atenção assim, mas é uma plaquetopenia, que vai provavelmente me botar um pouco mais na dúvida quando eu falo em relação a HELP. Tem um comprometimento renal importante, tem um comprometimento hepático que chama atenção, é a alteração da bilirrubina. A gente tem que lembrar que na pré-eclâmpsia eu também posso ter alteração de bilirrubina, mas normalmente, bilirrubina direta, inclusive, isso vai ser um desfecho mais tardio da pré-eclâmpsia. Então, isso é uma situação que a gente tem que prestar atenção. Se eu tenho comprometimento da bilirrubina, com elevação da bilirrubina nessa paciente. A presença de coagulopatia, o LADH fica bem alterado, posso ter sinais de anemia microangiopática, mas não é um marcador tão forte como no PTT e na síndrome hemolítica urêmica. A presença de hipoglicemia diferencia ela dos três, né? O grau de comprometimento e acometimento da minha função hepática. Então, o que eu quis colocar aqui, que não ficasse de uma forma maçante, espero que não tenha ficado, a gente conseguisse esclarecer o que a gente tem que pensar no diagnóstico. O objetivo não vai ser entrar nas fisiopatologias de cada um, senão a gente fica aqui numa discussão incessante, e pensar sempre na pré-eclâmpsia como alvo e nessas outras situações como nossos diagnósticos diferenciais, né? É claro que a gente vai pensar, principalmente quando eu estou falando, essa paciente interrompe, a gente vê sim na HELP e na pré-eclâmpsia, ela evoluir muito satisfatoriamente com a interrupção da gestação, e às vezes com as outras patologias a gente não vê. Isso passa a ser um sinal amarelo, que será que eu interrompi realmente uma HELP, ou será que eu interrompi um PTT, uma síndrome hemolítica urêmica e um fígado gorduroso. Entrando agora por fim, na eclâmpsia, o que eu tenho que pensar? Convulsionou a eclâmpsia? Ok, até que se prove o contrário, é pra gente. Se eu tenho um paciente que chega hipertensa e convulsionou, se eu vou fazer aquele primeiro atendimento, eu vou pensar exatamente na minha situação de assistência e início de sulfato de magnésio. Ok, eu consegui estabilizar a paciente e agora eu vou ver o que está acontecendo com ela. E talvez eu mude meu diagnóstico. Então, o que eu tenho que pensar é trombose de seio venoso, síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, perfuração da dura. Isso eu coloquei porque eu achei engraçado ele colocar isso como um diagnóstico diferencial quando a gente pensa em convulsão pós-parto. E as anormalidades metabólicas, como hipoglicemia, e as próprias pacientes, que é o que a gente pega na clínica, que é a epilepsia, que a gente teve uma super aula sobre isso também. Então, quando eu vou pensar em trombose seio cavernoso, eu vou pensar que eu não tenho hipertensão e eu não tenho hipocultura. Eu posso ter alguma paralisia de nervo facial. Se eu penso em síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, eu vou ter uma dor de cabeça na parte superior e eu vou ter sinal de alterações focais. Se eu perfurei a dura, eu tenho um fato de ser pós-operatório, eu não tenho hipertensão e eu não tenho proteinúria. Nas anormalidades metabólicas, eu posso ter, por exemplo, uma hipoglicemia, mas isso normalmente já vai vir uma história sabida. E por que eu tenho que saber disso? Eclâmpsia, eu sei que eu tenho dano cerebral residual, é raro, mas é uma causa de morte materna. Então, antes, durante ou após a eclâmpsia, a gente vai internar. Então, eu sei que 38% vão ser previamente assintomáticas. Eu posso ter pré-eclâmpsia leve, evoluindo para eclâmpsia grave, evoluindo para... não necessariamente evoluindo para eclâmpsia. E eu prometo que está acabando.
Então, na prática clínica, depois de tudo que a gente falou, por que eu tenho que diferenciar esses diagnósticos? Por que eu tenho que começar a pensar que eu tenho que ficar sabendo que eles existem? Porque ninguém tem dúvida de quando eu tenho tudo isso aqui que a gente está mostrando, me desculpe, eu tenho indicação de interromper e programar esse parto para 37 semanas. Quando eu tenho um quadro mais leve, quando eu tenho uma avaliação que não me mostra a progressão da doença, e quando eu tenho uma avaliação da mesma forma que me mostra a presença de sinais de gravidade, eu vou pensar em interrupção, sulfato de magnésio, 34 semanas, não atrasar o corticoide, tudo aquilo que a Carol explicou super bem na semana passada. É daí que está a minha decisão. Se eu tenho um quadro parecido com o que a gente pensou, que a gente relatou, em torno de 37, 38 semanas, ok, o dano fetal é mínimo, o dano materno é mínimo. Agora, talvez se eu tivesse um quadro desses com 28 semanas, interromper não seja a melhor e a mais correta das condutas. A gente vai lembrar mais uma vez as indicações de parto na pré-eclâmpsia grave, eu tenho dor epigástica, alterações visuais, todas aqueles, piora da função renal, enfim, tudo que vai me mostrar algum grau de comprometimento. A evidência de dano fetal, ela pode sim estar presente em outras situações, principalmente se a gente for levar em consideração que eu tenho uma doença vascular de base, como, por exemplo, uma hipertensão crônica, que já tem uma alteração de função renal, e não necessariamente, simplesmente, eu tenho um comprometimento fetal, e isso é sim pré-eclâmpsia. Ele deixou de fazer parte desse diagnóstico. O sulfato de magnésio, eu fiz questão de colocar ele aqui para a gente lembrar dos fatores de confundimento de eclâmpsia, não é o nosso objetivo discutir novamente o sulfato de pré-eclâmpsia, e eu vou voltar aqui. O que a gente tem visto é que vocês lembram que lá no início da aula a gente falou dos marcadores bioquímicos, que a gente tem eles como preditores, a gente tem o uso deles como marcadores placentários, e a gente sabe que eles alteram as suas relações quando a gente tem uma agressão placentária. Opa, desculpa. Então, a gente vai lembrar de dois que vou fazer importantes, que são dois marcadores que têm se mostrado importantes quando a gente assume a questão da pré-eclâmpsia e seus diagnósticos diferenciais. Um é o fator de crescimento placentário, o PLGF, ele é sintetizado pela placenta e possui potentes funções angiogênicas, ou seja, se eu tenho pacientes com pré-eclâmpsia, eu tenho hipóxia placentária, eu tenho uma redução significativa do PLGF. Se eu tenho o S-FLIT ele já é um fator anti-angiogênico que supostamente vai exercer o papel da patogênese da pré-eclâmpsia, ou seja, se eu tenho uma gestação com pré-eclâmpsia, eu vou ter um aumento do S-FLIT com redução de PLGF. E o que se viu é que esse aumento ele precede normalmente o desenvolvimento da doença em cerca de 5 semanas. Então, ok, o que se viu foi, será que adianta, se ele me dá 5 semanas, eu ficar avaliando ele lá no fator inicial, ou será que eu posso encontrar um uso dele quando a gente fala de diagnóstico diferencial? E aí é onde eu, particularmente, acho que isso tem valor importante, e a gente que lida com gestação de alto risco sente a falta disso, nem que seja para aconselhamento, muitas vezes, já que a gente recebe, às vezes, as pacientes mais tardias. Esse é um artigo do New England, bem bom sobre isso, ele é liberado gratuitamente, então é só entrar lá e pegar. Eles analisaram essa relação, né? O valor preditivo da relação, veja bem, não é um aumento ou não, é a relação do S-FLIT, que a gente vai lembrar. S-FLIT fica mais alto na pré-eclâmpsia e PLGF mais baixo na pré-eclâmpsia em mulheres com suspeita de pré-eclâmpsia. Talvez esse seja o ponto-chave da nossa aula, no sentido assim, eu estou desconfiada e para mim vai ser o diagnóstico, acho que a gente tem um bom marcador para que a gente possa fazer essa diferença. Né? O objetivo principal, né, na verdade, ele foi um estudo prospectivo multicêntrico observacional que buscou a validação da relação sérica de S-FLIT e PLGF que pudessem predizer a ausência ou a presença de pré-eclâmpsia em um curto período de tempo em mulheres com gestações únicas
quando você tem suspeita de pré-eclâmpsia, ou seja, isso era feito entre 24 e 36 semanas e 6 dias, porque a gente já sabe que muito mais para frente a gente já vai acabar optando pela interrupção, né? Então, o objetivo primário deles era fazer se a baixa relação dessa razão era capaz de predizer essa ausência de pré-eclâmpsia em pelo menos uma semana depois da primeira visita médica, ou se os níveis acima eles pudessem predizer que teria pré-eclâmpsia em 4 semanas. Ou seja, se eu tinha baixo para predizer em uma semana, ausência em uma semana, ou alto para dizer a presença de pré-eclâmpsia em até 4 semanas. O que eles encontraram foi que com 500 mulheres, eles identificaram que a relação S-FLIT-PLGAF num cutoff de 38 foi importante, teve um valor preditivo importante. E numa subsequente avaliação, eles adicionaram mais 550 mulheres e uma relação de 38 ou abaixo tiveram um valor preditivo negativo com bom intervalo com bom resultado, perdão. Então, o que eles concluíram foi que a relação S-FLIT-PLGF de corte de 38 para baixo pode ser usado como predição de ausência de pré-eclâmpsia em mulheres com síndrome suspeita, com clínica de pré-eclâmpsia suspeita, permitindo muitas vezes que se eu tenho um diagnóstico diferencial, eu posso fazer relação S-FLIT-PLGF para me tranquilizar, assim, não, essa mulher não tem nesse momento ela tem uma ausência sugestiva de pré-eclâmpsia, isso provavelmente não é a pré-eclâmpsia. Então, para a gente lembrar, mais uma vez, qualquer desordem associada à hipertensão e proteinúria que não tenha sido diagnosticada em gestação pode simular pré-eclâmpsia. Hipertensão, antes de 20 semanas, alteração de função hepática, alteração de função renal, plaquetopenia, e eu ainda acrescentei agora a convulsão. Mas o que eu queria finalizar, e é o último mesmo, é que a gente tem que ir aonde a doença está. Ou seja, quanto diagnóstico, a gente tem que pensar no mais óbvio, não é porque hoje a gente ouviu um monte de coisa que pode não ser pré-eclâmpsia, que a maior prevalência, a maior causa na gestação de hipertensão com proteinúria continua sendo pré-eclâmpsia. É isso. Obrigada. Oi, Ju. Oi. E aí, o Wallace, Júlio, eu anotei umas coisas aqui, mas não sei se eles querem falar também. Acho que querem falar alguma coisa antes. Hein? Ou eu começo? Vocês anotaram alguma coisa para falar? Não. Então, vamos lá. Eu acho que é uma aula super difícil, né? E você conseguiu, além de rever, né, o nosso carro-chefe de diagnóstico, conseguir passar sobre tudo que a gente tem que, mesmo que a gente não consiga diagnosticar, ter em mente, né? E acho que o mais importante é porque, eventualmente, isso muda o olhar, o prognóstico e até a percepção de até onde a gente vai levar a gravidez. Acho que a gente que trabalha no hospital geral, a gente tem essa vantagem de ter uma equipe multidisciplinar muito acessível, né, dentro da medida do possível. E eu acho que para quem está numa maternidade, talvez a gente tenha sempre que ter lembrança, assim, até onde eu posso ir, em que momento eu tenho que tentar transferir a paciente para ter um diagnóstico mais apropriado do caso. Porque às vezes a gente vê numa situação, né, e aí, o que eu faço? E o apoio multidisciplinar faz uma diferença danada, né? O que eu ia te falar isso? Você tinha comentado a questão da síndrome de Cushing, né? E eu lembro que a gente teve uma paciente lá que a endócrino falou muito a questão do cortisol salivar noturno, né? Que na teoria ele não tem os valores definidos específicos para a gravidez, mas já tem trabalhos que mostram que os valores são semelhantes. Então a gente tem essa dificuldade
possibilidade, né, da dosagem de cortisol pelas modificações da gravidez, mas o cortisol salivar noturno poderia ser uma opção. E a gente teve paciente, eu não sei se vocês vão lembrar, se o Júlio, o Wallace vão lembrar, tem a Chiara como clínica que também podia desativar o áudio, né, ativar o áudio, que uma que tinha um potássio baixo, persistente, a gente foi buscar um diagnóstico diferenciais, ela deu uma pincelada em relação a isso. Deixa eu ver o que mais eu anotei, que é um diagnóstico. Eu lembrei dessa paciente estudando isso aqui. E outra coisa que a gente podia falar, eu não sei se eu vou te botar numa encurralada, mas da síndrome espelho. Não, a síndrome em espelho, ela entra. Eu fiquei sem saber se eu falava um pouco mais da síndrome de espelho, da síndrome em espelho, mas a síndrome em espelho nada mais é do que literalmente o nome próprio, né? O nome já diz. Eu tenho uma alteração principalmente fetal, em que eu tenho um quadro de dropsia. Esse quadro de dropsia pode ser seja qual for a causa, fugiu o nome, anti-RH, imunização, pode ser para um parvovírus, e que, na verdade, eu faço um grau de hidropsia placentário também, com alteração de permeabilidade do quadro materno. Então, a paciente vai fazer literalmente perda de proteinúria, edema significativo, e a nossa dica é literalmente o feto. Então, se eu pego uma paciente com um quadro sugestivo de pré-eclâmpsia, com aumento de ganho de peso, retenção hídrica e tudo mais, e olho esse bebê, encontra esse bebê dessa forma, uma das coisas importantes de eu saber o diagnóstico, saber da existência dela, é exatamente eu conseguir tratar esse bebê e muitas vezes reverter esse quadro, né? E assim, a minha última consideração, acho que não bom você falar isso, porque assim, a gente já teve uma aula de neurologia que ajudou pra caramba, a gente teve a aula do João Marcelo de hepatologia, então a gente de alguma forma já está passando por esses diagnósticos diferenciais em algumas aulas, né? E eu acho que o fígado gorduroso, né, a esteatohepatite, é uma condição da gente que maneja obesidade que a gente tem que estar muito atento, né? Porque são pacientes que às vezes já são hipertensas, já tem uma função hepática previamente alterada, já tem doenças crônicas maltratadas, e aí a gente tem um combo, né? Hipertensão, sinal de nefropatia, sinal de hepatopatia, obesa, e a gente tem que tentar achar qual é o melhor caminho para essa avaliação em relação aos marcadores de doença hepática mais avançados, para tentar buscar. Eu acho que a obesidade é um grande desafio, talvez o olhar o óbvio é pré-eclâmpsia, mas talvez a gente tenha que olhar a obesidade e as complicações inerentes da obesidade, uma segunda observação dessa tua aula, porque a gente pode pegar uma paciente com transaminase alterada, com hipertensão, com função hepática alterada, e, na verdade, tudo isso é consequência da obesidade, das suas comorbidades associadas, né? E tá ali na cara da gente, e a gente não se dá conta disso, né? Júlio, Wallace. Oi. Juliana, olha só, em primeiro lugar, assim, parabéns, eu acho que é muito legal. Eu tinha um professor que dizia o seguinte: quando você vê alguém fazendo uma coisa complexa, né, uma cirurgia geralmente, né, ou alguma coisa que demanda muita atenção, e você olha e fala assim, nossa, mas isso parece tão fácil, é sinal de que a pessoa está fazendo isso bem, né? E hoje você fez isso parecer muito fácil. Assim, você conseguiu organizar os pensamentos de um jeito que ficou muito bem concatenado. E eu acho que você está de parabéns por isso. Eu adorei, lógico, o seu slide de raciocínio clínico, né? Porque, por motivos óbvios, porque tinha uma figura que era minha, mas sim, de um paper meu, então eu fiquei muito feliz. Né? Aquele que tem um encadeado assim. Eu achei maravilhoso aquilo ali. Adorei. Mas eu só queria também puxar uma outra patologia que eu acho que assim dificilmente isso vai acontecer nos servidores, até porque a gente tem um cuidado muito grande com história, com
levantamento de dados, mas em hospitais gerais, onde às vezes a paciente vai parar no CTI já direto, né, eu já vi muitas vezes assim, dengue ser confundido com HELP. Bem lembrado. Né, ser chamado para avaliar, e é dengue não, aliás, é HELP, né? E aí eu olho assim, falo assim, mas né, ela tem um histórico de febre, tem um histórico de mialgia, aí você vai conversar um pouco mais com a família, às vezes a paciente entubada e tudo mais, e aí você vai ver que é dengue. E na literatura mundial acaba que isso não sai tanto, porque é uma patologia, infelizmente, muito nossa, né? Então a gente fica um pouco... Eu gosto também de falar um pouco sobre isso nesses casos. Não sei se vocês já tiveram... Nos servidores eu nunca vi, mas assim, lá pelo mundão, às vezes já vi alguns casos assim. Eu acho que teve uma vez no perinatal, um tempão atrás. Eu A acho gente que ainda trabalhava lá, Carol. é um ponto importante. Num dos artigos de revisão que você tinha me mandado, eles falam, por exemplo, de hepatite por herpes vírus, que poderia ser um dos diagnósticos diferenciais com essa questão de aumento de transaminase, e dentro da história, a importância de você avaliar se a paciente teve febre. Então, eu acho que essas alterações de função hepática, que elas vão aparecendo na gravidez, a gente tem que buscar um pouquinho mais de história clínica, e a febre pode ser um ponto importante. Ele tem um dos itens, eu acho que estava aqui, um dos itens para diagnóstico diferencial de síndrome HELP, ele fala dessas hepatites virais. Então, entra exatamente isso do que o Júlio está falando, né? E aí buscar qual é o quadro clínico, como é que a paciente chegou até aí. Quer ver um outro exemplo que o Júlio e o Wallace talvez vão lembrar? Da Sandy, aquela paciente que eu aprendi aquela doença, né? Que a Chiara falou disso comigo ontem, da Trali, que foi uma paciente que teve alteração de bilirrubina, um laboratório super relevante, na verdade era uma reação à hemotransfusão, né? Que de repente a Chiara pode falar disso. E que a gente foi aprendendo com ela. E eu insisti que ela tinha pré-eclâmpsia. Eu falo assim, é possível que essa mulher não tenha uma pré-eclâmpsia junto. Ela era negra, teve um parto prematuro por restrição de crescimento, e, na verdade, o diagnóstico dela foi a tal da Trali. Isso foi mais recente, né? Exatamente. A gente tem algumas dificuldades, eu acho, que tem as mazelas sociais, né? Porque a gente, não numa grande parcela, né, da população que a gente assiste, a gente pega numa fase mais tardia, né, por questões de regulação, enfim, da organização do sistema, né, e a gente tem muita dificuldade, às vezes, do diagnóstico diferencial por causa disso, da fase em que a gente pega, além da dificuldade que elas têm de contar a história, né, ou às vezes a dificuldade que a gente tem também de colher a história adequadamente, e essa sobreposição toda de sintomas, de sinais e tudo que todas essas doenças apresentam. Assim, juntando isso tudo, né, isso é que torna, né, nosso dia a dia tão desafiador. Oi, gente, eu queria falar uma coisa aqui. Primeiro aqui, Ju, parabéns, assim, a organização da aula, a compreensão de uma coisa tão complexa realmente ficou muito boa, muito mesmo. E que quando você vai destrinchando os diagnósticos diferenciais, o que eu acho que precisa ficar muito claro para a gente, tanto da obstetrícia quanto da clínica, é que nenhum diagnóstico diferencial para essas síndromes hipertensivas da gestação são banais. Nenhum deles é simplório e nenhum deles é descartável. Então, assim, são diagnósticos que vão fazer muita diferença na condição de vida dessa doente, tanto no momento gestacional como pós. E que realmente, sei lá, guardadinho na cabeça, para a gente abrir esse leque num segundo tempo, porque eu acho que o primeiro é realmente para pensar nas grandes síndromes hipertensivas, que é o dia a dia mesmo do obstetra, faz toda a diferença e antecipa alguns diagnósticos para a gente durante a internação. E como é importante a gente ter tido acesso à possibilidade de ter algum laboratório, algum contato prévio dessa paciente antes do período gestacional, como isso acelera para a gente um caminho e clareia isso, né?
Então, acho que isso que é mais importante da gente estar agarrado. Em relação ao diagnóstico diferencial, dentro dos grupos endócrinos, ainda entra para mim o hiperpara, tá? Ele entra, e entra também as drogas. Interrupção abrupta de beta-bloqueador, mimetizando um quadro hipertensivo importante, que às vezes a gente deixa passar batido, principalmente um beta-bloque, um propanolol. A gente vê isso com alguma frequência. E que acaba, a doente está usando vários antihipertensivos, aí sai suspendendo, revendo, a história se perdeu. Mas acho que, assim, a grosso modo, é ter esse exame prévio dela, a história, e pensar que nenhum diagnóstico diferencial é simples para ser conduzido nessas pacientes, ou em outros pacientes que não tivessem ou não fossem gestantes, já seria de tamanha importância para ter uma condição clínica. Então, prontas para a pergunta da Ana Carla? Não, minha filha. Vamos lá. Vamos lá. Vou ler assim, porque ainda bem que Kiara está aqui, porque Kiara abraçou o Covid. Não, eu acho que diagnóstico diferente. Já... Juliana, respira fundo. Diagnóstico diferencial de pré-eclâmpsia no Covid. Covid é uma doença que leva ao desequilíbrio angiogênico e muitas vezes altera o esporte da paciente. Fazendo um diagnóstico errado pelo desequilíbrio angiogênico, tem um aumento leve da pressão arterial. Para diferenciar, um artigo dessa semana fala para usar os biomarcadores S-FLIT e PLGS. Mas só repetir o spot depois de um tempo de doença já não bastaria para fazer o diagnóstico diferencial? Eu penso que após o final da doença infecciosa, o spot normalize, né? Ou não? Parabéns, Juliana. Bom, eu vou falar de uma doença que eu consegui fazer uma grande revisão numa literatura que é homogênea, né? Uma literatura que não tem conflito. Kiara, fala de função renal. Kiara, eu vou falar uma coisa, rapidinho, voltando para o Covid. Diz uma coisa, menina. Elas fazem um bicarbonato lá no pé. Para mim, esse é o diagnóstico diferencial. Eu com óleo de bicarbonato, nunca vi alguém com esse bicarbonato, gente. Para mim, esse é o diagnóstico diferencial, melhor que a Ciplit. Falar para a gente de função renal e Covid, já que a Ana Carla falou isso. Assim, Carol, não é evidente. Para a gente não fez essa diferença no nosso N que a gente teve. Não chama atenção nem nos pacientes não gestantes, quanto nas pacientes gestantes. Como a gente colocou talvez até com um olhar menos atento, porque na gestação, como a Ju falou, a creatinina é uma creatinina mais baixa, que qualquer oscilação você já tem que levantar a possibilidade de uma disfunção renal aguda, e nenhum trabalho ponderou esse corte para a gestante. Então, no Covid, a alteração renal, ela já caminhava para um contexto de sepsis, talvez de uma infecção secundária, de uma manifestação orgânica muito avançada. Tá? Não fazia parte inicialmente de alteração de órgão-alvo para fechar o diagnóstico para COVID. Tá? Então, Ana Carla, a gente precisa de uma casuística um pouco maior para falar de COVID. A gente fica devendo essa resposta. Júlio, o que você sabe de pré-eclâmpsia COVID? Não, eu só vivo com a dengue. Ainda sou do tempo da dengue. Mas eu acho que a Ana Carla tem uma belíssima proposta para uma tese de mestrado. Eu acho que essa resposta vai sair. Eu acho que o Covid vai seguir o caminho da Zika. As respostas do cenário obstétrico, elas vão aparecer, mas a gente não consegue ainda ter nada palpável, porque essas gestações estão acontecendo, essas análises retrospectivas dos dados, elas vão aparecer. É difícil falar, né? Eu não vi esse artigo. Ana, depois manda para a gente esse artigo, que a gente depois disponibiliza para todo mundo. Verdade. Eu mando sim. Você até teve uma paciente com Covid que alterou o spot e depois o spot melhorou. Eu sei, mas uma paciente eu não defino. Eu não consigo. Não, o N desse artigo não é grande, não. É um N de, acho que 32 pacientes, eu acho, que eles fazem esse diagnóstico diferencial e fazem com a relação S-FLIT-PLGE.
Assim, deixa eu só fazer uma ponderação, que todos os artigos que foram liberados no momento do Covid estão com um nível crítico, né, de uma análise crítica epidemiológica muito frouxa. E que a gente tem visto uma qualidade dos trabalhos serem muito falhas, justamente porque tem um N muito pequeno, principalmente na população das gestantes, tá? Então, a gente tem que tentar destrinchar melhor epidemiologicamente para a gente conseguir entender a validação disso, ou a importância disso. O que eu vi da comunidade científica colocando muito é que a gente ia publicar muita coisa numa análise mais embrionária para que a gente pudesse, com os dados mais evidentes da pandemia, aprofundar essa interpretação. Beleza, acho que é isso aí. Eu acho que é bem por aí. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Ju, você que manda nesse chat. Quietos, né? Mas é que o tema é difícil demais, Ju. É difícil até elaborar pergunta cá entre nós, né? O tema não é fácil. E foi muito bem abordado, né? Exatamente. Eu acho que é bem por aí. Ju, Gente, acho termina que é isso, você. então. Você que coordena isso aí, faz a aula e termina. Não, queria agradecer. A gente está tentando cada vez mais. É aberto lá no serviço, mas a gente está tentando puxar as pessoas. Ouviu, Júlio? Aqui, ouviu, Júlio? Fala, Sim. já é figurinha repetida aqui. E a gente está tentando. Eu e Carol demos essas últimas aulas, mas a gente está tentando colocar gente de outras especialidades. Kiara está na fila para dar uma aula belíssima, está devendo na sala de gasometria. Enfim, isso é para todo mundo poder aproveitar, e quanto mais a gente bater esse papo no final, acho que mais produtivo fica, né? Obrigada para vocês, assim. Muito bem. Parabéns, Ju. Parabéns. Gente, boa noite. Beijão, gente. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite.